Renan Santos presidenciável foi previsto ainda em 2022. Eu achei muito curioso esse vídeo, né? Porque em 2022 sequer havia a perspectiva do MBL ter um partido, sequer do Renan se tornar um candidato à presidência da República. Mas para quem tem o faro muito aguçado, como provavelmente esse cara tem aqui, já deve ter previsto, ele já reparou que o Renan seria candidato à presidência da República. Né? E vamos ver aqui a análise que ele fez do Renan em 2022. Cenário eleitoral de 2022 parece estar ficando cada vez mais interessante para o Lula, esse cenário, cada vez menos interessante para o Bolsonaro, e hoje eu estou um pouco mais pessimista em relação à candidatura de Ciro Gomes. Eu vou explicar aqui por quê. Então, eu fiz esse esqueminha aqui que eu tenho feito nos meus outros vídeos, né? Eu coloco um eixo de esquerda a direita e um outro eixo que eu acho tão importante quanto, às vezes até mais importante do que isso, que é um eixo de sistema contra um eixo de antissistema. Ou seja, quanto mais em cima você está, mais dentro do sistema você está, quanto mais embaixo você está, mais longe do sistema você está. Pelo menos do ponto de vista retórico. Você pode falar, Felipe, por que você colocou o Bolsonaro aqui embaixo? O Bolsonaro é amiguinho do Centrão. Com certeza, mas esteticamente e a retórica dele, ele é um personagem altamente revolucionário, é um cara muito antissistema. É isso que... Sim, a retórica dele sempre foi antissistema, isso é inegável, mas creio eu que o Bolsonaro ele conseguiu produzir muito bem essa dissociação cognitiva, onde ele é uma figura profundamente sistêmica para governar, fazer composições, alianças, mas ao mesmo tempo, no discurso dele, na retórica dele, ele se colocava como antissistema. Inclusive, muitas pessoas, principalmente pessoas que são mais leigas em política, elas realmente acreditam que o Bolsonaro ele combate esse tal sistema. Pega na imagem do Bolsonaro. O que importa é o que pega, né? Não o que ele é realmente. O Lula, ele é visto até com uma certa... não tão negativo assim por muitos banqueiros. Contanto que ele seja Lula 1. Se ele for Dilma, daí o pessoal começa a ficar meio incomodado. Mas se ele for Lula 1, o pessoal abraça sem problema nenhum. Legal? Então, mesmo o Lula 1, o Lula 2, o Lula 3 agora, é bastante sistema assim. Bom. Eu acho que essa próxima eleição de 2022, eu acho que ela pode se parecer muito mais com a eleição de 1989. Lembra dessa eleição? Foi o ano que eu nasci, olha que legal. Nessa eleição, a gente tinha pessoas extremamente carismáticas. A gente tinha Collor, Lula, Brizola e Covas. Caramba, né? A gente não tem mais disso, né? A gente tem, sei lá, Lula, carismático, bom de briga. Tem Ciro Gomes, legal, carismático, bom de briga. Bolsonaro, carismático também, não tão bom de briga, mas bem ríspido. E você vê que existe uma certa parte do eleitorado, que eu acho que é a parte do eleitorado que pode tirar o Bolsonaro do segundo turno, que não tem nenhum candidato. O Ciro Gomes está tentando ser esse candidato, tentando vir aqui ao centro, acenando ao pessoal mais de direita, de gente que votou no Bolsonaro e se sente traída pelo Bolsonaro. Ou seja, elas concordavam com muitas coisas que o Bolsonaro falava, não é que elas são contra tudo que o Bolsonaro representa, elas se sentem traídas pelo Bolsonaro. Então essa é uma parte do eleitorado que eu acho que é o maior filão da próxima eleição presidencial e não tem ninguém pegando esse filão. O Ciro é o cara que está mais perto de tentar roubar esse filão, principalmente se pegar algum candidato a vice. Caramba, tá falhando. Como, sei lá... Inclusive, isso explica por que o Ciro Gomes, de um tempo pra cá, ele resolveu adotar um discurso de direita. E, inclusive, por que ele fez aquela composição bizarra no Ceará ali. Ao mesmo tempo em que ele mantém uma relação com o lulismo do Ceará, ao mesmo tempo ele também tem uma aliança com o PL lá e o apoio do Flávio Bolsonaro lá. Eu, como uma pessoa que faz parte desse eleitorado que ele mencionou aqui, né, não é com o bolsonarismo que vai atrair nosso voto, a nossa atenção. Vai, inclusive, atrair mais a nossa repulsa. Principalmente para, além do discurso, precisa ter a prática. Atena. Daí eu acho que poderia ficar um pouco mais interessante. Mas eu acho que o Ciro, lendo o livro dele ontem, eu tô percebendo que ele tentou fazer uma oposição muito forte de esquerda ao Lula. E é muito difícil você fazer essa mudança de pele. Eu ainda acho que é possível, mas eu acho que é muito difícil. Então, por que a gente já não foca em alguém que já é
naturalmente dessa região. Por exemplo, pensei num nome aqui os outros dias, o nome de um cara do MBL, um cara chamado Renan Santos. Eu acho que esse cara é o cara que tem a melhor visão de cenário político do Brasil da atualidade. As análises deles... Isso é verdade. Né? Para quem acompanha o Análises Renais há bastante tempo, sabe que uma coisa que o Renan, ele sempre foi muito bom nisso, foi em fazer análise política. Né? Por ele ser um agente político, né? Ele tem uma visão única sobre o jogo político que muitas pessoas não têm. E isso torna as análises dele não apenas em algo único, mas em muitas das vezes, como já aconteceu, em algo inclusive preditivo. Eu acho sensacional. E ele é um cara extremamente carismático. Pelo menos... Eu vou reformular isso aqui. Nossa, eu dei uma engasgada agora. Carisma, eu acredito que seja uma coisa que se constrói. Né? Mesmo o próprio Bolsonaro, que ele é tratado como uma figura carismática, né? Se vocês forem pegar os vídeos muito antigos dele e comparar com os vídeos de 2016 em diante, vocês vão perceber que, assim, são quase dois Bolsonaros na questão do carisma. Primeiro, esse mais antigo é um Bolsonaro muito brucutuzão. Não adianta você falar nada ali. Simplesmente é uma pessoa que vai mandar você tomar naquele lugar e é isso. Que não vai querer te ouvir, que não tá disposto a ouvir o outro e vai ser ríspido e respondão com o outro. E o outro Bolsonaro, né? Esse é um Bolsonaro mais tiozão do churrasco, por assim dizer, né? Que é aquele tipo de cara que vai falar as abobrinhas dele, né? Só que vai ser um cara mais de resenha ali, vai ser um cara que você consegue ter uma conversa ali, ter uma prosa. É a pessoa que você chamaria para um churrasco no final de semana, né? E agora, esse ano, o Renan, ele está construindo o carisma dele, né? Se vocês forem pegar os vídeos dele mais recentes, se vocês forem pegar também a postura que ele está tendo nas tours também, né? Nos locais onde ele tá sendo recebido, né? Vocês vão perceber que o Renan, ele tá se tornando mais afável, né? Tá se tornando mais simpático, na minha percepção. Eu não duvido do Renan, com o tempo, ele se tornar uma referência de carisma, inclusive. Eu acho que ele é carismático em um certo sentido. Ele tem aquela rispidez e aquela autenticidade que torna pessoas como Bolsonaro carismático e pessoas que tornam o Ciro Gomes carismático e mesmo Lula carismático. Então são coisas que são muito diferentes daquela visão bem tacanha do centro global, né, da Globo, que é o pessoal do PSDB, pessoal limpinho, pessoal que acha que presidente tem que ter postura presidenciável. A gente teve presidente com postura presidenciável, a gente teve o quê? Temer, teve Fernando Henrique também. Mas se a gente for olhar o que... Os melhores presidentes que tivemos até hoje. Eu digo isso sem problema algum, né? E eu entendo o que ele quer dizer. Claro, uma coisa é alguém ter uma postura de presidente e outra é a pessoa ter a postura de um demente. Acredito que o Lula e o Bolsonaro, por muitas das vezes, eles têm uma postura que não condiz com alguém que é presidente, né? Só que creio eu que também não pode ser uma pessoa falsa. Também não pode parecer ser uma imagem falsa, fingida ou muito distoante da realidade. Tem que ser encontrado esse equilíbrio. A gente teve de presidente, desde a redemocratização, a gente teve o quê? Collor, que era um cara com alta energia. A gente teve Fernando Henrique Cardoso, esse é um cara que tem um pouco menos de energia, mas mesmo ele sabia dar o coice quando pisavam no calo dele. A gente teve Lula, alta energia, a gente teve Bolsonaro, alta energia, e a gente teve Dilma, que é o único caso que eu acho que é um pouco diferente, mas a Dilma tinha a máquina do PT por trás, ou seja, o candidato do PT não precisa ter alta energia, porque ele tem a máquina do Lula e do PT por trás. É a máquina eleitoral mais forte do Brasil, na minha opinião, ainda é o PT. Mas qualquer candidato que não seja o PT precisa ter alguém com muita energia. Precisa ser uma pessoa que dialoga com o cidadão comum. E eu acho que o Renan tem muito esse potencial. Então, eu falaria para tentar colocar alguém como o Renan Santos como candidato da direita independente para tirar voto do Bolsonaro. Muita gente vai falar assim: Felipe, o Renan não tem experiência política, né? Nunca teve nenhum cargo político. Realmente, mas vamos lá. Collor, que experiência política o Collor tinha? Lula, que experiência política o Lula tinha? Dilma, que experiência política a Dilma tinha? Bolsonaro, que experiência política o Bolsonaro tinha? Detalhe, o Renan Santos, ele há mais de 10 anos
é a principal liderança de um grupo político que é o Movimento Brasil Livre. Ele foi, se não o principal responsável, um dos maiores articuladores para que o impeachment da Dilma fosse possível. E após 2022, o Renan, ele foi a principal figura, a principal liderança por trás da criação do Partido Missão, né? Inclusive, vale ressaltar que criar um partido político no Brasil hoje é uma missão quase impossível. Missão essa que aconteceu, foi possível, né? É claro, muito por conta do trabalho que os coletores tiveram, que toda a equipe teve, mas também por conta da experiência política que o Renan Santos tinha desde antes de criar o partido e durante, que ele foi adquirindo durante a criação do partido também. Então, né, para quem fala que o Renan não tem experiência, não sei o quê, ele conseguiu o maior feito que nenhum político, empresário, hoje é capaz de conseguir. Parece que ter experiência política aqui no Brasil, na verdade, é uma coisa que te prejudica numa eleição para presidente da República. Então, eu acho que você pode ter uma candidatura de alguém que não tem experiência política, contanto que tenha traquejo político para brigar com esses outros gigantes da política brasileira. O Renan Santos é o único cara da direita do Brasil que eu não teria medo em falar, vai lá disputar com Lula, Ciro e Bolsonaro no tete-a-tete e eu acho que você não vai fazer feio. Qualquer outro candidato vai ser trucidado. Mesmo se você for pegar alguém que comenta política como Nando Moura. Ó, Nando, com todo respeito, eu acho que se você for brigar com o Ciro Gomes, por exemplo, que nem você já chamou pra briga, o Ciro Gomes vai te comer vivo, vai meter um dabilhão na sua testa. Então, toma cuidado. Ciro Gomes é bem safo, o Renan eu acho que consegue lidar com isso. Você não consegue não. Pequeno disclaimer, esse vídeo foi feito em 2022 e com o tempo o Nando Moura acabou se mostrando quem realmente ele é. Como ele próprio falou aqui, desde essa época o Renan, né, para quem duvidava, para quem questionava de que o Renan realmente se ele vai ou não vai, né, desempenhar bem num debate, numa discussão mais acalorada contra um Lula, contra um Ciro ou contra o próprio Bolsonaro, desde 2022 ele já tinha capacidade de fazer isso. Hoje, 2026, eu tô muito ansioso pros debates. Eu tô muito ansioso para ver ao vivo o Renan Santos no Prime. Vamos ter a possibilidade de ver o auge do Renan Santos. Inclusive, a faixa de idade que ele tem, que é dos 40 anos, assim, é a idade onde a pessoa ela está no auge da sua vida. Entre pensamento rápido, performance física e desempenho, né? Ou seja, tudo que a pessoa vai fazer ali, ela vai conseguir desempenhar muito bem e de uma forma muito superior em comparação com pessoas mais novas e pessoas mais velhas, né? Aí depois, claro, dos 50 em diante a pessoa vai definhando ali. Realmente penso que vamos ter a possibilidade única de ver o Renan Santos no auge, como ativista político e candidato à presidência da República. Então eu acho que o Renan é um nome muito forte, porque ele já é dessa parte do eleitorado e eu acho que ele pode simplesmente começar a compor um projeto com alguns outros nomes da política nacional. E eu sugiro que ele pegasse alguém interessante como Amoedo de vice. Porque se a gente for pensar... Graças a Deus que não foi o Amoedo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o Renan Santos, ele conheceu o Haroldo Medina, né? Assim, se o Renan, ele já é um cara sensacional, assim, né? Quando eu conheci o Haroldo, assim, eu me surpreendi bastante com o currículo dele, né? É a melhor opção que o Renan poderia ter pra vice, né? Inclusive na live da semana passada, comentei melhor a respeito do meu posicionamento a respeito do Haroldo, né? Do que eu acho dele, eu fiz até uma análise ali, recomendo que vocês assistam. Mesmo pessoas que têm uma certa estética antissistema, ela precisa ter uma parte da equipe que é mais crível, né? Que traz credibilidade para a chapa. E o Amoedo é esse cara. O problema do Amoedo é que ele é um cara muito limpinho, ele é um cara com baixa energia. Imagina o Amoedo... E ele apoiou o Lula nessas eleições também. O Amoedo declarou voto no Lula nessa eleição, então... Brigando com Ciro, Bolsonaro e Lula, vai ser trucidado, não dá. Tem que ser alguém daqui. Eu acho que o Moro tá mais... Só pensa. Danilo Gentili talvez estivesse mais dentro dessa região. Felipe Moura Brasil, que é um jornalista, eu acho que estaria um pouco... O Danilo Gentili, eu acho que no fundo ele nunca teve vontade de entrar pra política. De verdade. Por mais que tinha aqueles memes dele como candidato a presidente, né? Dele como
candidato a presidente da missão, inclusive, do Renan fazendo um convite para ele. Nem acredito que ele sabe no fundo que isso seria um rabo de foguete enorme. Simplesmente seria uma dor de cabeça gigantesca para ele, que já tem uma carreira consolidada, é apresentador de um talking show, então, tipo, para ele não compensa. Então... mais aqui dentro, mas, sei lá, cara, pra brigar com esses caras precisa ser alguém carismático, alguém que entende de política e alguém que não tem medo de ser ríspido. Os candidatos que ganharam eleições aqui no Brasil para presidente da República não tem problema em ser ríspido quando precisa. Eu acho que Renan e Amoedo seria uma chapa fortíssima e depois, eventualmente, compõe com Ciro. Se for necessário, não tem problema nenhuma. Compõe com Ciro. Depois, não agora. Agora a gente tem que tentar fazer um projeto de país aqui da direita liberal. Se eles têm projeto, cadê o nosso? Cadê o nosso candidato? O Ciro Gomes está em campanha. Ele tem partido. Ninguém aqui está em campanha, ninguém aqui tem partido. Se movimentem aí. Qualquer coisa... Hoje tem. Hoje, esse espaço que ele mostrou aí está sendo devidamente ocupado e bem representado, graças a Deus. Gostei bastante desse vídeo, né? Deixa eu ver se eu estou inscrito no canal desse cara aqui. Eu vou me inscrever agora nesse canal aqui, né? O Bússola Política. Né? Então, pessoal, se inscrevam no canal desse cara aqui, né? Ele, em 2022, fez uma baita análise, previu a candidatura do Renan à presidência da República, né? Ele, nesse período, ele enxergou a viabilidade, esse espaço político, né, que em 2022 não estava sendo representado, né, e que esse ano agora está sendo representado, né, inclusive eu vou ver se em algum momento eu consigo contato com ele, porque ele me parece ser um baita analista, né. O que vocês achariam de uma live com ele aqui no meu canal, para fazer uma análise das eleições desse ano? O que vocês acham? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.